abençoe a todos. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de nós, né? Amém. Senhor nosso Deus, estamos tão gratos ao Pai a Ti por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus Cristo. Viemos aqui, ó Pai, para sermos abençoados. Sim. Durante a semana o Senhor tem cuidado de todos os nossos afazeres, o Senhor tem se feito presente, Senhor Jesus Cristo, em tudo que nós fizemos. Sim. O Senhor tem se colocado na nossa brecha ali, nos defendendo, nos protegendo, nos guiando a fazer o que é correto, Pai. Agora estamos aqui para dar o dízimo do nosso tempo, Pai, em agradecimento ao Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela viagem que fizemos, ó Pai. O Senhor tem nos trazido em segurança, tem nos abençoado. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor Jesus possa abençoar o pregador dessa noite, que ele venha trazer a palavra e nós possamos estar com a mente e o coração aberto para receber a plenitude da palavra, Pai. Não queremos ser pessoas que duvidam, Pai, do que está sendo pregado. Queremos ser ouvintes, praticantes da palavra do Senhor Jesus, ó Pai. Queremos estar firmados, Pai, não em coisas fúteis, mas firmados em Ti, ó Pai, no Senhor Jesus. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha resolver tudo aquilo que nós não damos conta, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos a unção dos céus sobre a vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor venha abençoar os familiares que aqui estão, todos aqueles que estão necessitando, Pai, mais de Ti, Senhor. Então nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoe cada um de nós.
eterno Pai. Mais uma vez, ó Deus, chegamos na Tua presença, pedindo que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a todos os ofertantes, Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha nos dar graça e nos honrar mais uma vez com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
humilde e reverentemente, Senhor, nos aproximamos desse santo lugar para nós falarmos sobre a santa palavra do Senhor. E quando nós olhamos, Senhor, para o homem, ele não carrega sequer nenhuma dignidade para que ele possa sequer portar esse livro sagrado que contém a tua palavra. Por isso que quando João ele estava lá, diante da grande presença do Senhor, João se viu numa condição onde ele viu que o homem era completamente ineficiente para sequer levantar os seus olhos e olhar para o livro. Ele não podia tocar no livro, mas o Senhor se apresentou como aquele que é digno. E foi o Senhor que rompeu os selos, foi o Senhor que abriu o livro, foi o Senhor que nos deu entendimento, foi o Senhor que fez com que nós pudéssemos não apenas abrir esse livro, mas termos a compreensão daquilo que está escrito no livro. Então o Senhor é o único digno aqui nesta noite. O Senhor é o único capaz de fazer com que a tua palavra seja interpretada para os teus filhos, porque o Senhor é o autor dessa palavra. O Senhor foi aquele que escreveu, o Senhor foi aquele que planejou. Então o Senhor sabe exatamente como nos prender a certos lugares que eles são necessários para nós, e isso vai fazer com que nós recebamos benefícios do Senhor a partir daquele lugar. Nós não estamos aqui, Senhor, com pensamentos pré-determinados para atingir algumas pessoas, mas nós estamos aqui diante da presença daquele que conhece os corações. O Senhor é aquele que sabe exatamente o que está sendo processado dentro dos corações. O Senhor sabe o que está acontecendo nas nossas casas. O Senhor sabe do que nós precisamos. Nós simplesmente nos entregamos nas mãos do Senhor e oramos e clamamos como Sansão clamou: Senhor, somente uma vez mais, faça com que esse invisível ele se torne visível aqui nessa noite. Faça com que nós possamos, ó Deus, entrar nessa profunda comunhão com o Senhor e vermos os pecados que tão de perto nos rodeiam, eles completamente destruídos através desse sangue de Jesus Cristo. Eu oro em favor dos nossos irmãos que não puderem estar aqui, muitos deles nos seus trabalhos, mas os seus corações estão aqui, Senhor. Eles desejariam tanto estar aqui, mas eles estão lá. Então, Deus, que essa bênção que está sendo derramada aqui, essas chuvas de bênçãos, que elas possam também, Senhor, chegar até onde eles estão, e que eles possam então, Senhor, receber esse frescor da palavra do Senhor, essa palavra que refrigera os corações, essa palavra que conforta, que consola, essa palavra que corrige, essa palavra que nos coloca muitas vezes com a nossa face no chão em desespero, mas nós sempre queremos, ó Pai, permanecer embaixo da influência da palavra do Senhor. Mantenha-nos, Senhor, olhando para o Senhor. Mantenha-nos, Senhor, como aquelas águias que estão ao redor da palavra,
porque o Senhor um dia olhou para um povo que eles perderam o foco, eles perderam o interesse, eles perderam completamente a visão, eles não podiam ver absolutamente mais nada a não ser os seus programas, eles não estavam mais interessados em parar para ouvir aquilo que o Senhor tinha para eles. Mas aqui está um grupo de pessoas, Senhor, que eles estão parados, eles não estão aqui por causa do pão, por causa do peixe que se multiplicará, eles não estão aqui, Senhor, apenas por causa de uma cura física, mas eles estão aqui porque eles amam. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos que o Senhor é a única esperança para cada um de nós. Assim como Pedro disse para o Senhor naquela abençoada noite, ou naquele dia que ele ficou registrado para a nossa memória, quando Pedro olhou e disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Se somente do Senhor procede palavras que elas nos colocam do tempo para a eternidade. Nós estamos aqui falando a mesma coisa. Para quem iremos nós, Senhor? Nós não temos para quem ir, a não ser permanecermos submissos ao Senhor. Então nos ajude, Senhor, abençoe. Eu oro para que o Espírito do Senhor possa começar a remover, Senhor, as montanhas dos corações, montanhas de dúvidas, montanhas de incredulidades, montanhas, Senhor Deus, de incompreensões, montanhas de orgulho, seja qual for, Senhor, mas que nesta hora, através do poder da palavra do Senhor, através do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, essas montanhas elas comecem a se desprender, ainda que sejam poucos grãos, mas que comecem a se mover, comecem a sair dos corações e das vidas, para que então, Senhor, haja sempre no nosso meio uma libertação completa. Nós queremos ser cativos apenas do Senhor, nós queremos ser submissos apenas do Senhor, nós não queremos servir absolutamente nada a não ser o Senhor. Então nos ajude, Senhor, no nome do grande e precioso Jesus Cristo, o Rei da Glória. Bendito Pai, louvamos a Ti grandemente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que a bendita graça de Jesus Cristo ela sempre seja grande e que ela continue se intensificando, ampliando, crescendo na vida de cada um de nós. Nós estamos realmente em um momento muito grandioso, né? Um momento especial, porque essa é a era em que nós temos uma promessa de transformação. E você vem no culto, e você vem com expectativa, porque você sabe que Deus Ele está te treinando para você alcançar essa fé que somente a mensagem ela pode trazer para nós. Nós estamos vivendo em um tempo onde há uma instabilidade por todos os lugares. O homem ele não tem mais absolutamente confiança em nada. As coisas elas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? Porque tudo aconteceria de uma forma muito rápida. A Bíblia mostra que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por conta da multiplicação do pecado, a maldade do homem ela se ampliou, aumentou por todos os lados. Nós estamos ouvindo relatos de terremotos bem próximos de nós, sentido aqui mesmo na nossa nação. Grandes terremotos, eles estão se intensificando aqui nessa faixa, né, da América Central, América do Sul. Nós estamos vendo que isso tudo é um ensaio, é uma preparação para o Big One, aquele grande terremoto que ele acontecerá. E isso será algo que trará, juntamente com esse terremoto, uma representação muito grande, porque nós chegamos a crer que esse grande terremoto
ele está conectado com a ressurreição dos mortos e com a nossa transformação. Então tudo isso, irmãos, são coisas que nos colocam realmente em uma condição em que nós estamos colocando toda a força que nós temos para que nós realmente possamos avançar, né, com determinação. Nós sabemos que há muito tempo atrás eu ouvi uma mensagem e isso é uma grande verdade, né? E você olha essas grandes corridas e eles começam a correr, eles estão com muita velocidade, eles estão com muito ânimo, mas aí quando está chegando no finalzinho, a pessoa ela realmente já não tem mais forças. Mas esses maratonistas que eles são experimentados, né, que são maratonistas habilidosos, que realmente eles sabem o que eles estão fazendo, eles guardam um pouco para o final, um pouco de energia para o final, e quando chega no finalzinho, quando aqueles que eles correram desesperadamente no começo e eles então não tinham uma programação, eles realmente não fizeram essa programação para que eles pudessem suportar toda a prova. Quando chega no finalzinho, eles estão sucumbindo pelo caminho, eles vão parando, eles não conseguem chegar. Mas aqueles que são pessoas treinadas, que são pessoas que eles foram preparadas para aquela corrida, quando chega no finalzinho, está faltando aqueles últimos metros, então aquela pessoa, ela tira um poder escondido, uma força escondida que está ali dentro, quando ninguém mais tem força. Então aquela pessoa, ela toma aquele poder escondido e ela aplica aquilo de uma maneira assim tão intensa, que aquela pessoa, ela alcança uma grande velocidade, com uma intensidade muito forte, e ela chega lá no final. É isso que Deus está fazendo conosco. Deus, Ele está fazendo com que nós agora alcancemos grandes velocidades. Por isso que esta era de Laodiceia será uma das eras mais curtas que já houve. Essa é uma das eras mais curtas. O profeta disse que essa seria uma era extremamente curta e seria um tempo de um aumento tão grande do pecado. E nós estamos vendo isso por todos os lados. Nós estamos vendo a natureza se revoltando. Ontem nós estávamos voltando por quase 1h da manhã ali da igreja de Itu. Nós estávamos voltando de lá e de repente o termômetro do carro estava marcando 10 graus, quando um dia antes estava marcando 30 graus, 32, né? Isso para aqueles lados lá, aqui talvez mais. Depois, ontem, quase 1h da manhã, marcando 10 graus, os irmãos veem que de repente a temperatura ela sobe novamente. Então essas coisas, se nós trouxéssemos os nossos avós aqui, nós temos alguns irmãos aqui que viveram um pouquinho mais, os irmãos podem testificar que essas coisas não eram muito comuns lá atrás. Isso tudo está acontecendo de uma forma assim muito estranha, mas isso tudo carrega um significado muito grande para nós, porque nós olhamos e vemos que Romanos capítulo 8, ele está em cumprimento aqui, porque Romanos capítulo 8 ele está mostrando sobre a natureza, que ela está gemendo pela manifestação desses filhos de Deus. É um tempo de adoção, é um tempo onde Satanás ele tem trabalhado e ele está trabalhando para fazer com que todos os demônios do inferno eles se levantem para nos enredar com alguma coisa. Ele vai tentar nos enredar com alguma coisa, não importa o que seja. Ele vai tentar nos paralisar, ele vai tentar se levantar contra nós de alguma maneira para fazer com que nós percamos a nossa visão, e nós então vamos nos embaraçando com os negócios dessa vida, com as coisas dessa vida, e esse embaraçar significa que Satanás ele está tendo vitórias sobre as nossas vidas. É por isso que é um tempo de discernimento, é um tempo de grande despertamento, é um tempo em que a igreja realmente ela tem que saber em quem ela tem crido, porque se nós não sabemos em quem nós temos crido, nós então ficaremos persuadidos pelo caminho. O profeta ele fala que quando uma pessoa ela é convencida pela outra, essa pessoa em algum momento ela vai voltar atrás, porque ela nunca teve uma verdadeira experiência pessoal. Mas um crente que ele realmente tem uma experiência experimentada, como disse o profeta, é uma fé testada pelo tempo, é uma pessoa que ele tem uma experiência experimentada
é uma pessoa que ela não foi convencida, mas ela foi convertida. Há uma grande diferença entre convencer e converter. O profeta fala sobre aquelas pessoas que nos dias de Billy Graham, eles eram convencidas porque eles estavam no culto, eles viam o sobrenatural operar, eles se convenciam de que aquilo realmente era Deus, eles não tinham absolutamente nenhuma dúvida, e aquilo levava aquelas pessoas a vir até o altar, e através de um apelo, eles entregaram suas vidas para Jesus Cristo, mas eles nunca realmente entregaram as suas almas para Jesus Cristo, os seus corações para Jesus Cristo, de uma forma profunda. Eles simplesmente estavam emocionados e eles estavam cumprindo simplesmente aquele apelo momentâneo daquela emoção, mas essas pessoas, elas nunca realmente experimentaram o que significa servir ao Senhor, porque servir ao Senhor significa muitas vezes sofrimentos, servir ao Senhor significa abandono, servir ao Senhor significa sermos mal compreendidos, incompreensão. Servir ao Senhor representa perseguições. Nós olhamos, Jesus, ele fala sobre o madeiro verde sendo perseguido. Ele diz assim: se o madeiro verde foi perseguido, se o madeiro verde passou por isso, o que não farão com o madeiro seco? O que não farão conosco? O que nós não teremos que passar? Por isso que a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós não teremos um jardim florido. O profeta, ele chega a dizer assim, quando ele toma Hebreus capítulo 11, uma das grandes escrituras, né? Hebreus capítulo 11, é uma escritura que nós citamos bastante, porque é uma escritura poderosíssima, grandiosa, e nós olhamos ali e vemos pessoas que eles viveram antes que o poderoso Espírito Santo ele fosse colocado diante das pessoas, onde o sangue de Jesus Cristo não tinha se derramado ainda, mas essas pessoas, através dessa fé, porque eles criam que Deus enviaria realmente esse libertador, ele enviaria o Messias, e com essa fé, essas pessoas, eles não tiveram as suas vidas preciosas, eles entregaram suas vidas, eles foram cerrados, eles foram mal compreendidos. E quando nós lemos lá, nós vemos o irmão Branham, quando ele estava fazendo um relato sobre isso, e o profeta pregando, de repente ele é tomado por uma unção, por um sentimento, e o profeta assim: onde aparecerá o meu débil testemunho diante de pessoas como essas? Onde aparecerá o William Branham diante disso? Porque nós não temos passado por absolutamente nada. O irmão Branham chega a dizer assim: nós estamos desesperados, nós estamos preocupados, nós estamos realmente pensando em deixar a carreira cristã, nós estamos deixando de vir nos cultos, nós estamos deixando de servir ao Senhor, nós estamos deixando de fazer oração por conta de nós cortarmos o nosso dedo na lata de sardinha. Então nós cortamos o nosso dedinho na lata de sardinha, é uma pequena provação, uma pequena coisa que vem sobre nós, é como se nós cortássemos um pouco o dedo na lata de sardinha e nós já estamos todos confusos e nós não queremos mais prosseguir adiante. Irmãos, Deus, ele tem chamado um povo nessa era, que a promessa para nós é que esse povo, ele será um povo que será classificado, reconhecido como um exército invencível. Amém. Agora, se nós somos esse povo, e nós cremos que somos, então nós não podemos parar por causa dessas pequeninas coisas que elas vão surgindo ao redor do caminho, porque é necessário nós começarmos a entender que nós fomos chamados para um campo de batalha. E se você foi chamado para o campo de batalha, você não é chamado no campo de batalha para você ficar ali com uma garrafa de Coca-Cola na mão, com uma garrafa de água gelada na mão, andando, distraído, olhando para todos os lados. Quando você é chamado para uma batalha, você é chamado para você pelejar, você é chamado para você ser alvejado, você é chamado para você sacar uma espada. Lembrando assim, é uma espada que se luta com as duas mãos, e você então peleja com tudo que você tem. Você não está ali como um recruta novo, o profeta mostra isso. Nós não estamos aqui como um recruta novo. Esse recruta novo, ele não sabe o que fazer, ele não espera o que o campo de batalha ele oferece.
ele não está ali confuso, mas nós somos soldados treinados por Deus para nós enfrentarmos as lutas. Mas quando você vai lá em Efésios capítulo 6, Deus ele nos adverte mostrando para nós que a nossa luta ela não será contra a carne e contra o sangue, porque enquanto nós estamos lutando contra a carne e contra o sangue, Satanás pendura suas armas. Satanás simplesmente diz para os seus demônios: não se preocupe, não gaste munição com eles, porque eles próprios se destruirão. Os irmãos se lembram que essa tática foi uma tática que Deus usou muitas vezes? Você vai lá na Bíblia e você encontra uma situação como essa. É quando aqueles 5 reis, entre eles estava Josafá, estava o filho de Acabe e mais 3 reis. Eles estavam perseguindo alguns reis e eles andaram por 7 dias e eles não tinham provisão, eles não tinham água, eles não tinham alimento, estava acabando absolutamente tudo e eles agora não sabiam o que fazer. E aí Josafá ou alguém deles ali disse assim: sabe, existe um profeta próximo aqui, que era um homem que ele lavava as mãos de Eliseu, e esse profeta, as mãos de Elias, ou seja, as mãos de Elias, esse profeta é Eliseu, ele é um homem de Deus, ele é um homem que Deus fala com ele. Vamos lá consultá-lo. Os irmãos se lembram disso quando eles vão lá. Aquele homem então ele olha para o filho de Acabe, e ele ficou muito irado, todas aquelas coisas, mas ele diz que para eles cavarem covas, valas muito profundas, e quando eles vão lá, eles começam a cavar aquelas valas se enchem de água, mas Deus faz com que a água tivesse uma coloração vermelha, de tal maneira que aquilo parecia sangue. E quando os inimigos eles viram aquilo, eles pensaram que eles tinham se matado, brigado, e um espírito veio sobre eles, e você vê que eles começaram agora a lutar um contra o outro, eles próprios se mataram. Você encontra que quando aqueles leprosos, através da palavra de Eliseu, quando Eliseu ele disse para o rei, quando o rei foi procurado, e o rei disse por intermédio do capitão, dizendo que amanhã, a essa hora, 1 quilo de farinha custava, hoje, essa farinha estava custando 100 mil reais, um pacote de farinha. Disse assim: amanhã, por essa hora, um pacote de farinha, ele vai custar 5 reais. Aí o capitão olhou e falou assim: isso é impossível, isso não pode ser. Eles estavam vendendo esterco de pombo, e o esterco de pombo, eles vendiam, a Bíblia mostra o valor que eles vendiam, uma porção de esterco de pombo, e eles tomavam as fezes daquele pombo, sabe para quê? Para eles comerem aquilo, eles não tinham nada, então aquilo era algo impossível. Mas conforme o assíduo do Senhor, no dia seguinte, aqueles leprosos, eles viram o grande acampamento dos filisteus, eles olham para o lado de cá, eles veem eles veem o rei, dizem: se nós formos para cá, nós vamos morrer, se nós formos para lá, nós também vamos morrer. Só que se nós formos para cá, eles estão comendo fezes de frango, eles estão comendo fezes de pombo, eles não têm nada para comer. Se nós formos para lá, existe muita comida, existe muito víveres, só que nós também temos a possibilidade de morrer, mas é melhor nós irmos para lá, porque a chance para lá de lá é maior. E quando eles vão para lá, Deus enviou um espírito entre eles, e eles começaram a guerrear um contra o outro, se mataram. Israel, ele não precisou fazer nada, ele só foi lá, tomou os despojos e ponto final. Você encontra isso em vários outros lugares, onde a espada dos irmãos se voltava um contra o outro, e eles começavam a pelejar um com o outro, batalhar um contra o outro, e simplesmente Deus não precisava batalhar. Só que Satanás aprendeu isso, e Satanás ele usa essa tática na igreja, ele usa essa tática nas famílias, ele usa essa tática hoje, porque Satanás ele é um estrategista, ele aprende as coisas. Então hoje ele faz com que a espada de um irmão que era para lutar contra o diabo, essa espada é levantada contra o irmão, essa espada é levantada contra o diácono, essa espada é levantada contra o pastor, essa espada é levantada contra um irmão, contra o marido, contra a esposa. E Satanás ele simplesmente não precisa lutar, porque há uma implosão, há uma destruição. Nós mesmos
nos destruímos, e Satanás, ele fica simplesmente com as suas armas penduradas e ele não faz absolutamente nada, porque nós tomamos esse caminho errado. Então Deus, ele está chamando um povo, irmãos, que seja um povo que tenha discernimento. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes de Satanás. A igreja do Deus vivo, aqui em Valparaíso, ela foi levantada para destronar os poderes de Satanás. Amém. Nós somos levantados para nós orarmos e Satanás ser expulso das pessoas enfermas. Essa igreja foi levantada para ser um farol, para ser um grande farol, que o pecador de longe, ele olha e ele vê que aqui existe luz. Ele vê que aqui existe um lugar de segurança. Aqui é um lugar onde as pessoas vêm e elas são abençoadas. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nós sermos o sal de Valparaíso. Nós somos levantados aqui para nós sermos o sal. Nós somos levantados para nós salgarmos. Nós somos levantados para as pessoas ali fora olharem para nós e dizer assim: eu nunca vi um povo como esse. Eu nunca vi pessoas que se amam como essa. Eu nunca vi pessoas que realmente eles têm um amor profundo de uns para com os outros. Eu nunca vi um grupo como esse. Eu nunca vi tanto amor, eu nunca vi tanta fé, eu nunca vi tanta consideração. Nós precisamos conhecer qual que é o segredo desse povo. Isso vai causando sede, porque se eles olham e eles não veem diferença em nós, eles vão dizer assim: isso é mais um que os demais ali. Eles nunca virão, e um dia nós seremos até mesmo acusados de nós termos provocado essa falta de interesse nas pessoas, porque se existe, irmãos, se existe uma última arma aqui sobre a terra, é essa mensagem. Amém. Se existe uma última arma que Satanás ele tem, é essa mensagem. É esse povo que tem sido levantado para ir batalhar. É um povo destemido, é um povo que realmente crê no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos ouviram, eu contava o testemunho. Domingo passado nós estávamos tendo um culto de oração. Eu vou contar o relato dos irmãos, para os irmãos verem como que Satanás trabalha e como que Deus trabalha, porque sempre que Deus trabalha, Satanás ele também trabalha. Sim, é verdade. Satanás ele trabalha quando Deus trabalha. Os irmãos se lembram que quando Daniel ele começou a orar, logo Satanás ele se movimentou para impedir que aquela oração ela pudesse chegar até Deus. Os irmãos veem que quando Satanás ele quis ir andar com Pedro, Deus se moveu para proteger Pedro. Então esses mundos espirituais eles estão em confronto. Existe uma grande batalha nessa hora entre Lúcifer e Miguel, mais uma vez, e essa batalha é por causa dos seus filhos. Há uma grande batalha. Então nós estamos nos preparando domingo à noite para irmos ao culto, e nós lá em São Carlos, nós temos lá algo muito bom, que é a roda, nós chamamos de roda do testemunho. Se um dia os irmãos tiverem a oportunidade de estar lá, participando dos cultos normais, não cultos especiais, mas cultos normais, os irmãos participarão da roda de testemunho. É onde alguns irmãos que eles vão mais cedo para a igreja, eles se reúnem e eles formam uma roda no salão ao lado ali, uma roda de testemunho, e eles começam a contar os testemunhos que Deus ele fez para eles naquela semana ou em algum momento das suas vidas, e eles vão contando os testemunhos. E eles estavam reunidos ali. Primeiro eles se reúnem e eles começam a contar os testemunhos, livramentos que Deus deu durante a semana, como que Deus ele operou para abençoar o povo. E existem testemunhos grandiosos, pessoas que eles estavam orando e eles receberam uma visitação de Deus, e Deus então comunicou uma certa coisa, e aquilo ajudou uma pessoa em outro lugar. Então Deus ele trabalha de maneiras diversas. Hebreus capítulo 1 mostrando que Deus ele trabalhou, ele operou de diversas formas, de diversas maneiras, mas agora ele está operando através do Filho. Deus ele trabalha de muitas maneiras. Você vai ver na Bíblia, Deus ele aparece, ele próprio se apresenta com máscaras diferentes. Uma hora ele é um anjo, uma hora ele é um general, uma hora ele é uma coluna de fogo, uma hora ele é uma nuvem, uma hora ele é uma criança,
Uma hora ele é um velho, uma hora ele é um rei, uma hora ele é um profeta, uma outra hora ele é um sacerdote, uma outra hora ele é uma mulher. Ele vai aparecendo de várias maneiras. Deus ele vai mudando a sua máscara. E Deus ele trabalha de várias formas. E essas formas de Deus é sempre para ajudar o seu povo, sempre para abençoar a igreja. Então os irmãos lá, eles estavam reunidos nessa roda de testemunho, e eles estavam contando grandes testemunhos. Deus tem nos dado, eu tenho certeza que aqui os irmãos também têm muitos testemunhos, porque nós por muito tempo nós cantamos aquele hino, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e vocês ficarão surpresos pelo tanto que Deus fez por vocês, porque é impossível um cristão ele não ter testemunho, é impossível um cristão ele não ter do que agradecer ao Senhor, é impossível um cristão ele não ter alguma coisa para ele exaltar o Senhor, porque se ele é um cristão, irmãos, ele alcança esses benefícios do Senhor, todo tempo, todo momento ele está alcançando isso. Deus está fazendo algo grandioso pela igreja, Deus está sempre protegendo o seu povo, Deus está sempre lutando por nós, e se nós formos sensíveis, nós vamos ver a mão de Deus em pequeninos detalhes que parece que é só uma situação normal, circunstancial, uma situação comum da vida, mas se você for sensível, você vai ver que ali está a poderosa e bendita mão do anjo do Senhor te protegendo, te guardando, porque é isso que a Bíblia mostra, que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Nós somos assistidos por anjos. Os anjos de Deus, eles estão todo o tempo conosco. São anjos poderosos. Então os irmãos estavam lá reunidos contando testemunho, e eu cheguei por volta de 6 horas. Geralmente o culto lá começa de domingo às 7 horas. Eu chego por volta de 6 horas. Então havia algumas crianças ali, porque há um corredor entre a igreja principal hoje e a igreja anterior. Há um corredor. Enquanto aqui na igreja estava tendo ensaio, os irmãos estavam ensaiando os hinos, porque eles ensaiam bastante lá. Do outro lado estava o grupo de irmãos tendo testemunho, os diáconos estavam todos assentados na roda de testemunho, os pais estavam lá, e algumas crianças, eles estavam com uma pequena bolinha assim, uma bolinha pequenininha, e eram crianças, e eles estavam ali, não estavam atrapalhando, e eles estavam como se fosse um corredor como esse, era cedo ainda, e eles estavam com aquela bolinha jogando assim, pegando e jogando uma para outra assim. Bom, então eu cheguei, cumprimentei as crianças, eu entrei, fui lá para o meu escritório, e depois eu comecei a estudar, e eu comecei a ouvir um barulho, eu ouvia gritos, eu pensei, mas o que é isso? E aquilo começou a me atrapalhar de tal forma que eu não conseguia me concentrar ali na meditação, porque muitas vezes Deus, Ele me deu mensagem quando eu estava estudando, muitas vezes Deus mudou completamente o que eu tinha estudado em casa durante a semana toda. Eu já cheguei a ficar a semana toda estudando para pregar uma mensagem, e quando eu chego na hora de pregar, Deus muda completamente, e você fica na plataforma assim sem saber para que lado ir, porque Deus ele muda. Deus ele atende o apelo, a necessidade, o desejo, a oração de uma pessoa que está sentada no culto, e aquela pessoa ela está ali como que aquela mãe gemima. Eu sou aquela viúva, então onde está o Elias? E Deus ele começa a se mover para atender somente aquela pessoa, ou pelo menos para atender também aquela pessoa. Então o pregador ele fica numa situação, porque Deus ele está se movendo, Deus precisa usar aquele canal. Por isso que o profeta diz assim: o dom ele não é aquele que prega, que salta e que traz as grandes conexões da Bíblia. Qualquer pessoa pode fazer isso se ele for um estudante, mas o dom ele tem que estar realmente sensível para ele sair da frente, para que Deus ele possa atingir e fazer aquilo que ele quer no culto. O profeta diz assim: o dom é sair da frente, só isso. Quando a pessoa ela aprende isso, como diz o pastor Júlio, ela já aprendeu muita coisa, ela já aprendeu como se render, e Deus então agora pode ajudar essa pessoa. Deus ele pode operar em favor da igreja, em favor dessa pessoa própria, porque ela própria é abençoada com a maneira como Deus trabalha. Quando ela entende que é necessário, ela sai da frente. Então eu estava lá ouvindo aquele barulho, aquilo começou a me incomodar,
E eu desci, irmãos, eu confesso, irmãos, que eu fiquei nervoso. Eu desci nervoso, falei, mas não é possível que isso já estava a voz do profeta, porque lá nós procuramos meia hora colocarmos a voz do profeta. Nós aprendemos isso lá atrás. Então nós nos assentamos, nós ficamos em espírito de oração, ouvindo a voz do profeta. É maravilhoso você ouvir a voz do profeta. Imagina se nós estivéssemos aqui hoje com várias gravações com a voz de Jesus Cristo, os sermões de Jesus Cristo, os sermões de Elias, os sermões de Isaías, os sermões de Daniel. Imagine nós tomarmos agora, irmãos, nós vamos ouvir agora um trecho na própria voz do profeta Elias. Ora, aquilo seria algo grandioso. Mas Deus, Ele deu isso para nós. Nós somos o único povo que nós temos em gravação praticamente todas as pregações, as mensagens que o profeta pregou. Aquelas mensagens que são necessárias para nós, quase 1.200 sermões, Deus, Ele permitiu nós termos essas mensagens em livros, nós temos elas em fitas gravadas, nós temos na internet. Hoje existem centenas, talvez milhares de sites que tem lá a voz do profeta, e você ouve, e você consegue entender a unção que o profeta estava tendo quando ele estava pregando aquela mensagem, a maneira como Deus, Ele estava trabalhando. Então nós somos um povo realmente muito privilegiado. Amém. Nós somos de fato um povo abençoado. Amém. E nós então lá ouvimos a voz do profeta, meia hora antes, às vezes 15, 20 minutos antes, nós gostamos de ouvir a voz do profeta. E quando nós colocamos a voz do profeta, nós não corremos, nós não andamos, nós não conversamos. As pessoas que estão lá fora, eles entram para dentro da igreja, eles se assentam reverentemente, e eles estão ali reverente à voz de Deus através do profeta. Não existe absolutamente barulho. É isso que nós precisamos fazer. E eu vi que aquelas crianças, porque os diáconos eles estavam na roda do testemunho, então as crianças elas estavam fazendo muito barulho. E eu desci nervoso, irmãos. Eu desci aquela escada assim nervoso. E eu cheguei lá, eu repreendi aquelas crianças. E eu notei que tinha 3 adolescentes, pré-adolescentes, que eles se juntaram. Eles viram as crianças, se juntaram a elas e começaram a fazer algazarra ali no corredor, barulho, atrapalhando as pessoas que estavam dentro da igreja, para elas ouvirem a voz do profeta, para eles estarem ali se concentrando, se sensibilizando, quebrando o espírito, porque os irmãos sabem que isso é necessário. Quando você vem para um culto, você não vem num culto para você ser um espectador apenas, porque nós somos espectadores, porque nós nos assentamos para ouvir o culto. Mas você não vem só para ser um espectador, você vem para você ser também o culto. Amém. Você vem para fazer parte do culto. Se você vem para ser um espectador, você vai alcançar muito pouco daquele culto. E quando você sai lá, essa semente que você recebe é tirada. Mas quando você vem aqui para você ser parte do culto, quando você vem aqui para você fazer parte do que Deus está fazendo, então você faz parte da unção. Você é um gerador de atmosfera. A sua atmosfera está sendo gerada. É uma atmosfera de amor, é uma atmosfera pacífica. Às vezes nós saímos de casa e nós estamos passando o trânsito, alguém cruza a sua frente, aquilo te deixa nervoso, então aquilo quebra um pouquinho a atmosfera. Às vezes na hora de sair de casa, o marido atrasa um pouco, a esposa atrasa um pouco, as crianças elas não conseguem se ajustar, então o marido então fica bravo com a esposa, ou o contrário, coisa assim. Então aquilo quebra um pouquinho a atmosfera. Aí você vem para a igreja, e quando você vem aqui, você está com o seu coração um tanto enrijecido. E quando você começa então a ouvir a voz de Deus, você começa a fazer uma oração, você vem, faz uma oração no altar. Nós precisamos ter essa prática, não uma tradição, mas esse bom costume de virmos um pouquinho mais cedo, nos ajoelharmos, orarmos e pedirmos ao Senhor por aquele culto. Senhor, abençoe os hinos, abençoe o culto. Senhor, cure, Senhor, liberte, Senhor, sensibilize os corações, para que realmente o Senhor possa operar, ter liberdade para operar no nosso meio. Amém. Porque nós somos uma família, nós somos um grupo. E se
se Deus, Ele abençoa o pregador, toda a igreja é abençoada. Se Deus abençoa o líder de cântico, ele está aqui com uma missão extraordinária, porque ele está aqui jogando uma água na terra, para molhar a terra, preparar a terra, é isso que ele está fazendo. Ele está umedecendo a terra para que a palavra, a semente, ela seja plantada. Então, se o líder de cântico ele não conseguir atingir essa expectativa, se ele não conseguir atingir essa atmosfera, então isso também faz com que a pregação ela é comprometida, e os irmãos são comprometidos, porque é um ciclo. Todos nós somos aqui como uma engrenagem, somos uma grande engrenagem, como um relógio, e todos nós somos abençoados quando a hora ela é mostrada lá. Todos nós somos abençoados. Então eu fiquei nervoso, eu chamei a atenção daqueles garotos. Um deles estava com a Bíblia do outro lado do salão. Mas pastor, eu preciso pegar minha Bíblia. Disse, entre para a igreja. Entre para a igreja. Eu não deixei ele pegar a Bíblia. E eles entraram, eles ficaram ali um pouco assustados por causa daquilo que aconteceu. Só que os irmãos não entenderam o que aconteceu. Logo depois que aconteceu aquilo, porque os irmãos veem que Deus, primeiro, antes que Deus ele possa fazer alguma coisa, Deus ele coloca a igreja em ordem. Deus coloca as famílias em ordem. Deus não pode fazer algo por nós se as coisas elas estão desajustadas. Deus não pode se mover. Nós não podemos, irmãos, pensar isso, vir no culto sempre assim, não, Deus é obrigado a falar comigo. Eu estou indo lá, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou no culto, eu estou ali, eu me assentei e eu quero ver o espetáculo. Eu quero ser ajudado, Deus ele é obrigado a me ajudar, porque eu paguei para isso, estou assentado aqui. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. É necessário nós estarmos todos em grande sincronia, em sintonia, todos embaixo desse espírito humilde, simples, perdoador. Quando Jesus foi no templo, ele colocou o templo em ordem, ele tirou todos aqueles que estavam vendendo as ofertas ali, e eles estavam agindo como se a casa de Deus ela fosse um covil de ladrões. E Deus então limpou a casa, Deus colocou ordem na casa, Deus fez com que as pessoas elas pudessem ser despertadas, sensibilizadas, que a casa de Deus era um lugar de respeito, onde de fato Deus ele operaria. Eles tinham perdido essa visão. Eles tinham perdido completamente essa visão. A tradição, irmãos, começou a tirar deles a sinceridade. A tradição começou a tirar deles os cuidados que antes eles tinham. A tradição começou a tirar deles aquele espírito perdoador, aquele espírito amável. Hoje é um culto de comunhão. Sim. Quando Judas ele se apresenta com seu coração cheio de ódio, porque eles estavam todos ali assentados e Jesus partindo o pão. Aí Jesus disse assim: um de vós vai me trair. Judas, ele tinha o seu coração cheio de ódio, ele esperava uma oportunidade, e o profeta disse que quando Judas, um dos grandes discípulos de Jesus, ele se levanta, ele toma o pão da mão de Jesus, ele toma o cálice de vinho, e ele toma, o diabo entrou dentro dele, o diabo ocupou os seus olhos, o diabo ocupou os seus ouvidos, o diabo ocupou a sua voz, o diabo ocupou a sua mão. Aquele homem, ele se tornou naquele momento no próprio diabo encarnado num homem chamado Judas, porque ele veio para a vida de comunhão e ele não estava realmente considerando o que significava aquilo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vem e mostra assim: por causa disto há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que dormem. Por quê? Por não discernir o corpo do Senhor. Então é necessário nós estarmos realmente em temor, em tremor, sabendo, irmãos, que aqui esse púlpito ele é um lugar ele é o altar de misericórdia, mas também ele é um altar de julgamento. Nós seremos julgados aqui. E é aqui onde Deus fala conosco. É aqui onde Deus endireita a nossa visão. É aqui onde Deus ele vai nos colocar em ordem. É aqui onde Deus vai mostrar para que lado nós temos que virar. É aqui onde Deus vai nos mostrar, irmãos,
Como que nós precisamos nos ajudar? Que tipo de circuncisão nós estamos precisando? Porque a palavra, ela circuncida os nossos corações, ela tira os excedentes para nós servirmos nessa capa, nessa mensagem, nessa palavra, para nós sermos ajustados. Então, aqui é um lugar de correção, é uma casa de correção, é um lugar de bênçãos, mas Deus, Ele não abençoa se nós estamos em desordem. É necessário então as coisas estarem em ordem. Deus, Ele quer pessoas realmente em ordem. Deus, Ele quer uma igreja que seja uma igreja como a igreja apostólica. Aquela igreja apostólica era uma igreja onde as pessoas, elas vendiam as suas posses e elas colocavam aquilo aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem chamar os diáconos. E os diáconos agora, eles administrariam aquilo para famílias que eles estavam passando fome. Porque a Bíblia diz assim: e o coração deles era uma única coisa. Eles não estavam divididos, eles não estavam pelejando um com o outro, mas eles estavam amando um com o outro. Porque o que produziu aquilo? O batismo do Espírito Santo. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: se o batismo do Espírito Santo é derramado no nosso meio, exatamente como foi lá, eu pergunto para os irmãos: a natureza de Deus mudou? Deus fará diferente do que Ele fez lá? Se Deus operou lá dessa forma, Ele vai operar aqui conosco da mesma forma. Eu não estou dizendo, irmãos, para nós vendermos coisas, não é isso. Irmãos, entendem o que eu estou mostrando? Lá foi necessário, eu não sei se eu já contei para os irmãos aqui, mas o profeta, ele mostra que lá eles vendiam as suas posses. Quando aquele casal veio no culto, e eles pensavam que eles estavam alcançando uma grande consideração na igreja, porque eles venderam uma propriedade, porque eles viram que um irmão tinha vendido a sua propriedade, vamos colocar aí por 300 mil reais, e aquele irmão vende assim: irmão Pedro, eu vendi a minha propriedade por 300 mil reais, está aqui os 300 mil, e depositou aqueles 300 mil aos pés dos apóstolos. Aí aquele casal, ele vendo aquilo, eles pensaram assim: nós não podemos ficar atrás, nós temos que fazer algo, nós precisamos também nos manter em consideração dos apóstolos, senão nós vamos ficar para trás. Aí eles venderam a propriedade, e aquela propriedade, vamos supor que eles venderam ela por 300 mil também. Aí eles disseram assim: sabe, nós não sabemos o que será o dia da manhã, pode ser que amanhã nós tenhamos que ter um dinheirinho guardado, alguma coisa, para nós comprarmos o alimento. Nós não sabemos até onde vai esse movimento, nós não sabemos o que vai ser disso. Então vamos guardar 250 mil e vamos lá e vamos entregar 50 e vamos dizer que nós vendemos a propriedade por 50. Aí eles foram lá e entregaram os 50 mil, pensando que aquilo seria algo bom para eles. Aí Deus olha para eles e disse assim: se vocês vendessem a propriedade e guardassem dinheiro, seria exigido de vocês que vocês trouxessem dinheiro aqui? Eles disseram assim: não, não seria. Então por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Tanto ele quanto a sua esposa, eles caíram mortos ali na porta da igreja e foram sepultados. Ali era a manifestação do poder do Espírito Santo, porque Deus, ele estava colocando a igreja em ordem. Aí o profeta assim: sabe por que Deus levou aquelas pessoas a venderem as suas propriedades? Porque Deus queria que eles fossem levados para outros lugares, para que eles pudessem pregar o evangelho. E se eles tivessem uma casa, se fosse hoje, irmão Paulinho, e o irmão estivesse lá, o irmão nunca deixaria o seu lugar. Não, eu tenho aqui minha terrinha, eu tenho meu lugar, eu tenho aqui o meu gado, eu não posso sair daqui, eu vou evangelizar daqui, eu vou ajudar a obra de Deus daqui. Então Deus, ele levou as pessoas a venderem as propriedades, a não terem absolutamente uma raiz onde se prender. Aí agora eles estavam vagando, e por onde eles iam levando o evangelho. Foi por isso que Deus fez isso. Está diferente hoje, mas estou mostrando que
a ação do Espírito de Deus lá, o amor que eles tinham lá, a fidelidade, a maneira como o Espírito trabalhou lá, Deus ele vai trabalhar conosco hoje da mesma forma. O que foge disso, irmãos, são espíritos assaltantes que entram nas nossas vidas, são espíritos assaltantes que nos assaltam e começam agora a prejudicar as nossas vidas. São espíritos assaltantes. São esses espíritos, como o Brena mostra, porque demonologia, irmãos, é a coisa mais real que existe, ou uma das coisas mais reais que existe. Demonologia não é um mito, demonologia é algo real. Demônios, eles são reais, e demônios, eles só têm 3 propósitos, na verdade isso se resume em um só. Os irmãos sabem que isso além é uma referência, né? Tem uma palavra aí que me sumiu agora, mas aquilo ali é só uma forma para mostrar a ação de Satanás. Ali em São João capítulo 10, quando Jesus ele começa a falar que ele é o bom pastor, e ele coloca ali a figura do ladrão. Quem que é o ladrão? O ladrão é Satanás, que ele não tem amor pelas ovelhas. Ele, quando vê o lobo vir, ele abandona as ovelhas e vai embora. Isso é Satanás. Mas ele diz assim, mas o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aí Jesus ele fala assim, sabe, o ladrão, ele veio para fazer, ele diz assim, ó, Satanás, ele veio para fazer 3 coisas. Ele está falando ali, é uma alusão a Satanás. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Estas 3 coisas, são essas 3 coisas, roubar, matar e destruir. Ele sempre vai procurar destruir a igreja, destruir as famílias, ele vai procurar destruir os testemunhos, ele vai procurar destruir a nossa fé, ele vai procurar destruir a nossa vida de oração, ele vai procurar destruir a nossa fidelidade para com Deus, ele vai procurar destruir os casamentos, vai procurar destruir os filhos, ele vem para destruir o que ele puder, ele vai destruir, porque esta é a sua natureza. Ele não pode fazer outra coisa. Satanás, ele é especialista em destruir. Por isso que nós temos hoje um Éden de Satanás. É um Éden satânico. Veja o jeito que o Brasil está. Veja a forma como os Estados Unidos estão. Veja a maneira como que a Alemanha, uma nação que recebeu um dos maiores mensageiros que a terra já viu, que foi Martinho Lutero. Veja como eles estão. Veja a França, que recebeu um dos grandes homens. Veja a Inglaterra. Esses mensageiros, eles passaram por esses lugares, mas veja como eles estão. Veja Israel, como está. Israel, não sei se o irmão sabe, mas Israel tem a maior concentração de homossexuais, se tratando desse movimento homossexual chamado movimento LGBT, parada homossexual, essas coisas aí. A maior movimentação homossexual que existe na face da terra está lá dentro de Israel. É lá em Israel. É por isso que lá atrás Deus ele permitiu aqueles muçulmanos entrarem lá através da faixa de Gaza e causar todo aquele estrago. Deus está mostrando o seu descontentamento, a sua reprovação, de tal maneira, irmãos, que a terra ela está destruída. O mundo está caindo aos pedaços. Nós vimos conversando e falando sobre a penitenciária que tem aqui em Valparaíso. Isso é uma péssima coisa para a cidade. Geralmente eles colocam isso em cidades menores, onde eles conseguem convencer, vamos colocar assim, eles conseguem convencer o prefeito, os vereadores, e para trazer uma boa coisa para a cidade, e vão lá e colocam uma penitenciária. Lá perto de São Carlos tem uma cidadezinha também, pequena. Era uma cidade pacífica, o meu sogro nasceu lá, era uma cidade familiar. Depois que eles colocaram essa penitenciária, já faz muitos anos, meu sogro foi visitar essa cidade lá, ele viu que a cidade ela está sendo destruída. Porque é isso que é o mundo, é isso que o diabo ele faz. Ele vai destruindo todas as coisas. Ele não tem um bom propósito. Ele está todo o tempo olhando para nós, procurando uma oportunidade para encontrar uma pequenina brecha para tentar destruir
testemunho para tentar destruir as famílias, para tentar tirar de nós aquilo que Deus nos deu. E se nós não olharmos um pouco além, se nós não tivermos essa visão de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, sim contra as potestades das trevas nos lugares celestiais. Irmãos, qual lugar mais celestial que existe na terra, a não ser a igreja, a não ser a sua casa, a sua família, os nossos filhos? É o lugar mais celestial que existe. Mas é exatamente ali que Satanás, ele entra. E eu estava mostrando acerca de pôr as coisas em ordem. Então, quando eu falei aquilo, e eu coloquei as crianças e os jovens para dentro, quando a voz do profeta estava tocando ali, e era necessário eles estarem em reverência, quando eu fiz aquilo, logo depois de uns 5, 10 minutos, os irmãos ali, eles estavam então terminando a roda de testemunho, e eles se reuniram assim, deram as mãos, e eles fizeram uma oração. E quando eles começaram a fazer a oração, a presença de Deus desceu naquele lugar. De tal forma que o meu sogro, ele disse assim, o meu sogro, ele já é crente por mais de 50 ou 60 anos. Creio que mais quase 70 anos. Entre 60 e tantos anos, meu sogro é crente. Ele disse, eu nunca participei de algo em que eu pudesse sentir a manifestação de Deus como eu senti nesse dia. Mas os irmãos perceberam que antes o diabo começou a trabalhar nas crianças, nos jovens? É verdade. Jovens que eram por estar dentro da igreja? Sim. E Deus colocou em mim um sentimento de repreensão. Eu desci lá e repreendi eles. Depois eu subi para pregar. Os irmãos cantaram e eu comecei a orar. Nós temos um irmão nosso lá, chama irmão Francisco de Assis. E esse irmão, ele está internado. Inclusive esse irmão, ele estava trabalhando aqui perto, aqui em Regente Feijó. Ele era um assembleiano denominacional, ou da igreja quadrangular, alguma coisa assim. Ele era um denominacional. E ele trabalha nessas empresas que fazem estradas, né? Trabalha com asfalto, pavimentação nas rodovias. Então manda as pessoas para vários lugares. E esse irmão estava aqui em Regente Feijó. E ele então, como ele fica ali o mês inteiro, às vezes cada 15 dias ele volta para casa. Ele então viu a igreja do pastor Adão, e ele então frequentou o culto, e ele começou a assistir os cultos, e ele creu na mensagem, se batizou, e depois a empresa mandou ele para São Carlos. E ele então, por intermédio do pastor Adão, já faz vários anos, o pastor Adão entrou em contato comigo, e esse irmão, nós recebemos esse irmão, e esse irmão então começou a congregar conosco lá. E esse irmão, então ele ficou doente. Já faz vários anos já que ele vem lutando com algumas enfermidades, um irmão um pouco idoso, coisa assim. Mas agora recentemente ele estava internado no hospital, e eles entubaram esse irmão, eles sedaram ele estava sedado e entubado numa condição muito difícil. E se os irmãos ouvirem a oração que foi feita lá, foi uma oração de intercessão, porque na verdade, irmãos, o pedido de oração sobre o irmão ia ser feito no final, mas quando eu subi no púlpito, Deus colocou aquele irmão dentro do meu coração. Os irmãos verem que Deus se moveu lá com os irmãos, o diabo se moveu tentando fazer as crianças tirarem a ordem da igreja. Os irmãos veem que quando Deus se move, o diabo também se move. Sim. Ele precisa ser detectado e ser expulso, porque senão ele faz ninho, senão ele aninha. O diabo, ele é um aninhador. O diabo, ele é acomodado. Sim. O diabo, ele é acomodado. Se nós dermos lugar para ele, se nós dermos um pouso para ele, se nós dermos água para ele, se nós dermos um lugarzinho para ele, irmãos, ele vai entrar, ele vai ficar. Os irmãos se lembram que quando uma mulher na Bíblia chamada Jael, não me lembro se era Jael, quando o rei Jabim, ele estava lutando contra Israel,
E eles iam naqueles carros ferrados. E eles estavam tendo grandes vantagens sobre a igreja de Deus. Logo Deus começou a trabalhar para eles. E o capitão do exército lá, se eu não me engano, ele era, eu não sei se era, não era Jabim. Eu sei que Jabim era o rei. Bom, mas não importa. Aquele homem, ele sai correndo, porque o seu pelotão foi destruído. Aí ele sai correndo e ele encontra uma tenda onde havia uma mulher lá, chamada Jael. E essa mulher, ela conhecia ele, porque me parece que eles tinham uma certa aliança com esse rei. Eles tinham alguns favores com eles. Aí esse homem, ele para na tenda dessa mulher e diz para ela, observe só, e diz para ela assim, que ele estava cansado, ele estava vindo à batalha, ele estava lutando, ele estava sendo perseguido. Aí essa mulher convida esse homem para entrar dentro de casa, da tenda dela. Os irmãos se lembram dessa cena na Bíblia? Quando essa mulher toma esse homem dentro da casa dela e diz para ela, aí ela diz para ele assim, sabe, você deita aqui, descansa, o meu senhor está muito cansado. E ele pediu assim para ela, será que você não pode arrumar um pouco de água? O marido dela não estava em casa, só estava ela. Será que a senhora não pode me arrumar um pouco de água? Ela disse, claro que sim. Ela foi lá, em vez de trazer água, ela pegou um pouco de leite, foi lá, ordenhou um pouquinho a vaca, tirou um pouquinho de leite morno, veio num copo e disse para ele assim, ó, isso aqui vai descansar o meu senhor, porque o leite morno, ele traz assim um descanso. Aquilo é um calmante, e aquele homem tomou aquele leite, e logo ele dormiu pesadamente, ele roncava pesadamente. Aquela mulher disse assim, bom, aquele homem era o inimigo de Deus, era o inimigo dela também. Ele estava liderando um exército, estava matando os seus filhos, matando os seus irmãos. Quem ele representava? O diabo. Como ela chamou ele para dentro de casa, ele entrou, ele deitou e dormiu. Ele estava dormindo descansado como se fosse sua casa. Ele tomou leite, ele estava tranquilo, manhoso lá. Ela foi lá, tomou uma estaca, veio bem devagar, colocou bem na fronte dela a estaca assim, catou uma marreta e ela bateu aquilo e aquela estaca, ela entrou aqui e saiu aqui e cravou no chão, e aquele homem ficou morto, cravado no chão. Ela foi lá, chamou o exército e falou assim, escuta, o inimigo de vocês, ele está dentro da minha tenda. Mas como que ele está aí? Ela contou a estratégia. O diabo, irmãos, é esse fujão que ele entra nas nossas casas. Se nós dermos leite para ele, se você der um leitinho morno para ele vai deitar, ele vai dormir, ele vai se fazer como se fosse um amigo. Logo você vai achar que ele faz parte da família. Logo você vai pensar que essas coisas que estão acontecendo são coisas normais, são coisas naturais, e você não vai entender que esse demônio entrou ali. É necessário você tomar essa estaca da palavra e cravar na sua fronte e matá-lo, expulsá-lo, porque senão ele destrói. Ele é um destruidor, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para fazer uma outra coisa, não. Aí eu comecei a orar, e naquele momento que eu comecei a orar, eu comecei a interceder em favor do irmão Francisco de Assis, sem saber o que tinha acontecido lá. Eu não sabia o que tinha acontecido ali com os irmãos na roda de testemunho. E Deus visitou aqueles irmãos, porque foi contado ali um grande testemunho de algo que só Deus pode fazer. Deus, o homem, os médicos, eles são incapazes de fazer aquilo. Deus, ele tinha trazido uma grande libertação de algo muito raro, uma doença rara sobre o filho de um irmão lá. E Deus, através da intercessão, através da fé, aquele irmão não aceitou aquilo. E Deus, ele concebeu uma mudança na vida daquela criança. Então Deus visitou aqueles irmãos. Aleluia! E quando eu comecei a orar, no meio da oração, eu disse assim, Senhor, nós temos um irmão no hospital agora, que ele está lá entubado. Oh Senhor, liberte aquele irmão, tire os tubos daquele irmão. Nós não gostamos de ver aqui, irmãos, quando o culto estava terminando, a mulher daquele irmão que estava lá no hospital mandou uma mensagem para o nosso diácono, dizendo assim, o Francisco, ele foi desentubado e ele também já não está mais sedado. Ele está lá no hospital, ele já não está mais naquela condição. Agora, irmãos, Deus
Enquanto um membro só está fora, Deus ele não pode operar. O exército de Deus está perdendo pessoas. Os irmãos se lembram lá quando Israel, eles estavam perdendo 36 valentes soldados na cidade de Ai, porque havia um homem lá que ele estava desalinhado. Verdade. É a pura verdade. 36 homens de Deus, 36 soldados valorosos, valentes. Eles morreram e eles foram humilhados diante daquela pequenina cidade chamada Ai. Ai de mim. Ai fala, é a maior expressão de dor. Ai deles. Eles estavam perdendo batalha por um povo, irmãos, insignificante. Aí Josué rasga os seus vestidos, joga cinza na cabeça. Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Deus diz assim: por que você está clamando a mim? O pecado entrou dentro da igreja. A destruição entrou dentro da igreja. A pessoa, há um membro aí na sua igreja que ele está fora do lugar. Enquanto a situação estiver dessa forma, eu não posso salvar, eu não posso curar, eu não posso abençoar, eu não posso libertar, eu não posso ouvir as orações. A Bíblia mostra que quando eu estou em desacordo com a Adriana e ela está em desacordo comigo, a nossa oração não é ouvida por Deus. É verdade. Deus não ouve a nossa oração. Sim. Para mostrar a sensibilidade de Deus e como que Deus ele trabalha para nos fazer, irmãos, olharmos mais além, para nós superarmos os desafios, as lutas, as coisas que vêm sobre as nossas vidas. Irmãos, nós já estamos no momento da Santa Ceia e eu ia falar sobre Sansão, mas eu não vou conseguir falar. Eu quero só ler para os irmãos algo aqui, que na quarta-feira agora, eu estive conversando com uma pessoa muito aflita, e essa pessoa, ela estava em aflição. Pastor, a minha vida é só chorar. Eu tenho chorado, eu não consigo parar de chorar, pastor. Eu só choro por causa de algo que aconteceu e eu acompanhando aquilo. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim: a partir de hoje, Adriano estava sentado do meu lado. Eu disse para ele assim: a partir de hoje, porque, irmãos, eu tenho uma frase, eu não sei se essa frase é minha, mas eu cito ela com uma certa frequência. A oração, ela tem que ser acompanhada de ação. Se você ficar só orando, se ele ficasse diante do Mar Vermelho lá orando, e não tivesse uma ação, se ele ficar no Rio Jordão orando, e não colocasse os pés sobre as águas, eles estariam até hoje lá orando e não tinha acontecido nada. É verdade. Você precisa orar e avançar. Ore, não espere Deus trazer um anjo. Ore e comece a agir. E eu disse para ela assim: irmã, a irmã tem orado por muito tempo. Eu vou ensinar a irmã agora uma parada. Faça uma parada, irmã. A irmã vai orar de outro jeito agora. A irmã não vai mais orar do jeito que a irmã está orando, não. Eu disse para ela assim: a partir de agora, a irmã vai mudar a forma da irmã orar. A irmã vai começar agora a agradecer a Deus, porque a irmã já recebeu isso. Aleluia. Não, a irmã orou demais já. Comece agora. Tome Hebreus capítulo 3, versículo 1 e comece assim: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho recebido. Isso já voltou para mim. Irmãos, era algo impossível. Ela estava chorando já fazia muito tempo, porque aquilo era algo praticamente impossível. Eu disse: irmã, comece a adorar a Deus, comece a orar como se a irmã já tivesse alcançado essa coisa que a irmã está buscando. Isso foi na quarta-feira. Hoje eu acordei de manhãzinha, vindo de Tu. Viemos de madrugada de Tu. Eu estava lá de madrugada, agora de madrugada, cedo em casa. Estava dando uma olhada na Bíblia. Eu estava procurando algumas coisas ali, agora de manhãzinha, enquanto a Adriana e a minha filha dormia. E aquela irmã ligando, desesperada. E eu estava lendo a Bíblia, eu não pude atender ela. Depois, essa irmã manda uma mensagem: pastor, quando o pastor puder, fale comigo. Isso foi na quarta-feira e foi hoje de manhã. Pastor, ligue para mim, eu preciso falar com o pastor. Aí eu liguei para ele e disse: pastor, algo aconteceu. Aquilo que o pastor falou, eu alcancei aquilo, eu já vi aquilo, eu já não choro mais. Quando eu subi
subi lá para falar com essa pessoa, eu não sabia mais o que falar para ela. Não fui eu, irmãos, que planejei, não. Eu vou falar alguma coisa para acalmar ela, não. Deus, Ele falou através da minha boca. Diga para ela mudar o foco da oração. Diga para ela mudar o foco. Comece a agradecer. Às vezes você está orando. Comece a dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu já tenho isso. Senhor, obrigado. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu confesso e Deus me dá. Eu confesso e Deus vai trazendo aquilo. Irmãos, isso é o grande segredo da Bíblia. É o grande segredo de Abraão. É o grande segredo de Abraão. Abraão, ele foi dando glórias a Deus, dando glórias. Abraão, por que você está dando glórias? Eu estou dando glórias porque Deus me deu um filho. Mas rapaz, você é um velho. Não, eu não sou tão velho assim. Deus disse que antes que eu morresse, Deus me daria um filho, e Ele me dará. Essa é a fé, irmão. Esse é o segredo de Deus. Quando você toma Deus em sua palavra. A minha palavra falha. Se fosse a minha palavra, irmãos, aquilo simplesmente aplacaria a irmã e aquilo não aconteceria nada. Mas ela disse para mim assim: pastor, eu vou fazer do jeito que o pastor está falando. Eu falei: faça, irmão. Eu vou fazer exatamente desse jeito. Eu vou contar um outro testemunho para os irmãos. Não sei se já contei aqui. Lá em Itu nós temos um precioso irmão, um amado irmão. E esse irmão, ele aposentou. Ele mora num pequeno condomínio lá, tem uma vida estabilizada, família estabilizada, a esposa trabalha, as filhas trabalham, tem bons salários, irmãs ali da igreja, irmãs estudadas e assim por diante. Mas esse irmão, ele aposentou e ele comprou um carro elétrico, desses elétricos BYD, híbrido, né? Na época era o híbrido, e ele começou a fazer Uber. Para passar o tempo, para ele pagar algumas continhas, para ele não ficar em casa, porque a esposa ainda trabalha, para não ficar em casa. E esse irmão, ele mergulhou nesse trabalho. E o diabo começou a prendê-lo, de tal forma que tinha culto que ele não via no culto, porque ele estava fazendo Uber. E ele não precisava disso. Às vezes, irmãos, estava terminando o culto de Santa Ceia. O diácono veio falar assim: pastor, o irmão fulano de tal, ele está com o celular, e eu vi que ele estava lá respondendo uma corrida de carro. Ele ia sair da igreja e ele ia atender um cliente. E eu então esperei o momento certo. Eu disse assim: eu preciso ajudar esse irmão, eu preciso ajudar. Aí um dia eu liguei para ele e disse assim: irmão, eu preciso falar com o irmão. Eu gostaria de dar um conselho para o irmão. Eu gostaria de dizer para o irmão assim: sabe, irmão, Deus, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Verdade. Não coloque Deus em lugar não, irmão. Verdade. Quando você vem no culto, coloque Deus. Deus, Ele é mais importante. Imagina Deus aqui falando e eu aqui com o meu celular olhando, vendo alguma coisa. Eu estou desrespeitando Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não é mais importante para mim do que a minha corrida. Esse irmão, não faça isso, irmão. Deus, Ele vai te abençoar por isso. Eu falei muita coisa para aquele irmão. Sabe o que ele falou para mim? Disse assim: pastor, eu vou fazer do jeito que o pastor está falando. Amém. Passou um pouco tempo daqui, depois daquilo, ele sofreu um acidente e o carro dele deu perca total. Ele saiu ileso. Ele não teve sequer um arranhão. Aí ele pegou o carro da esposa dele, que era um carro também semi-novo, e foi fazer Uber. Ele bateu o carro e teve também perca total num período curto depois daquilo. Perca total. Ele saiu ileso, não teve sequer um arranhão. Esse homem, esse irmão, ele me encontrou, mas ele me agradeceu: pastor, muito obrigado. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu segui o conselho do pastor, era para eu estar morto. Esse acidente eu ia morrer, Deus ia tirar. Aí o que Deus fez para ele? Deus deu um carro zero para ele agora, elétrico. Assim, ontem ele estava dizendo para mim: pastor, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava, eu estou pagando minhas contas, eu estou servindo a Deus, pastor, eu estou muito feliz. Amém. Para mostrar que Deus, Ele só quer nos ajudar. Amém. Deus, Ele quer nos ajudar. Se nós paramos para ouvir Deus, é certo que Deus, Ele vai se mostrar como Deus, e Deus vai permanecer Deus. Deus, Ele nunca falha. Deus,
irmãos, que essa igreja, que alega ser a igreja do Deus vivo, começar a fazer prova de Deus. Não, irmãos, a chegar nesse momento, não é o momento só de nós começar a falar assim: eu sou da mensagem, sim, mas onde estão essas poderosas obras? É tempo da igreja do Deus vivo se colocar em pé, como um exército em marcha, e avançar, e Deus, Ele vai fazer com que o sobrenatural aconteça no nosso meio, porque Ele, Deus, Ele não mente, a sua palavra é grande, é perfeita, é poderosa. Porque Deus, Ele quer fazer isso, não é que eu quero, não é você, são vocês. Deus, Ele quer. Deus, a natureza dele é curadora. A natureza de Deus é abençoadora. Deus, Ele é um ser sobrenatural. Deus, Ele é um Deus poderoso. Essa é a natureza de Deus, irmãos. É a natureza dele. Se nós dermos lugar para Deus, Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas para nós. Eu já faz um tempo que eu não vou ler, mas eu vou só ler o finalzinho. Eu vou deixar para os irmãos como que uma lição para os irmãos lerem em casa. Isaías capítulo 40, todo o capítulo. Eu estava lendo nesses dias e eu falei: meu Deus, como que é precioso. Aqui fala sobre a vida de João Batista, mas você lê todo o capítulo, porque quando eu vou ler só o finzinho, vai ficar essa escritura como a escritura oficial para nós tomarmos a comunhão. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 40. Então, se os irmãos pudessem colocar em pé, porque vai ser a escritura oficial, né? Isaías 40, versículo 28. Ele diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Não é que eles podem, certamente eles cairão. Aí no versículo 31, ele diz assim, irmão: mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, amém, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma promessa para mim, esta é uma promessa para a igreja. Mas em casa, irmãos, leiam todo o capítulo 40, a maneira como Deus ele coloca. Aí você olha e você vê o homem, e você vê como essas coisas. Olha só o 20, que ele diz assim, ó: o empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe, artífice, sabe, busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não atentasse para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Para mostrar, aqui está mostrando a grandeza, o poder desse poderoso Deus. Irmãos, quem que é o Lula diante desse Deus? Quem que é dono do Trump? Quem que é o Nathaniel, minha língua está no Natanael. Isso, perfeito. É esse mesmo. É esse aí, irmão. É esse mesmo, né? Quem que é o Xi Jinping e assim por diante, né? Quem são esses homens diante deste grande e poderoso Deus? E é esse Deus que vem e diz assim: meu filho, eu só quero que você me obedeça, só isso. Vamos tomar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13. Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 4. São João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Graças ao Senhor. Enquanto a irmã Adriana toca aquele Cristo vive, há uma tumba aberta em Jerusalém. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Aleluia, graças ao Senhor. Nós vamos nesse momento curvar as nossas frontes, irmãos, e nós vamos clamar a esse grandioso Deus, Senhor. Nós estamos realmente muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que demonstra o seu amor de uma maneira tão simples, mas tão profunda, e que não fica realmente nenhuma dúvida de que o Senhor operou para nos abençoar, um grande amor. E nós estamos aqui, Senhor, nesse culto de comunhão. É um culto onde nós, Senhor, nos sentimos como de fato somos as pessoas mais abençoadas da face da terra. Porque um dia o Senhor se assenta com seus discípulos e o Senhor ministra o pão para eles, o Senhor parte o pão, o Senhor toma o vinho, o Senhor os abençoa. E agora nós estamos tendo esse privilégio, Senhor, de nos colocarmos aqui diante da presença do Senhor. E também, Senhor, tomarmos o pão, o vinho e termos companheirismo, comunhão, mostrando que nós cremos no Senhor, mostrando que nós estamos conectados nessa doutrina dos apóstolos e dos profetas, e que nós cremos no poder do Senhor, nós cremos nas misericórdias benditas do Senhor. Jesus, aqui está, Senhor, Amém. Uma parte dos redimidos do Senhor. Amém. Eles têm enfrentado lutas, como seres humanos, Senhor, eles têm enfrentado verdadeiros calvários nas suas vidas, lutas intensas. Satanás não tem poupado esforços para tentar, Senhor, desanimá-los, colocá-los tão
deturpados, de tal forma que hoje eles não teriam condições de estarem aqui, Senhor Deus, nessa fila dos vencedores. Mas nós olhamos lá para o Calvário e nós vemos que o Senhor venceu por nós. Amém. E nós vemos que o Senhor entregou a sua vida para que nós pudéssemos nessa hora nos levantarmos e dizermos assim: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa grande bênção do Senhor. E eu oro, Senhor, em favor deste pão e desse vinho. Que eles estão conectados nesse grande momento de comunhão. Que o Senhor possa abençoar o pão, abençoar o vinho, Senhor. Que aqueles que tomarem uma porção, Senhor Deus, embaixo desse espírito de amor, de vinho, de unção, de graça, que eles sejam abençoados, que eles recebam, Senhor Deus, paz, que eles recebam mais sabedoria, que eles recebam mais revelação do Senhor, que eles recebam mais amor, Senhor, que eles recebam mais longanimidade. Senhor, ajude os teus filhos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa grande hora preciosa que o Senhor tem proporcionado a nós. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, grandioso Deus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Cristo vive, alma tua leva testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Alma tua leva testificar que Cristo vive. Os irmãos quiserem já ir formando a filha, já formando a reunião, a mesa do Senhor está